E aí, Xongs, tudo bem com vocês? Bom, eu estou amando que a gente está aqui com uma relação íntima nesse canal e por isso hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é uma conversa gostosinha com um papo bem cabeça de uma pergunta que me persegue há muitos anos. Por que que o seu marido, o seu companheiro aparece tão pouco nas suas redes sociais e muitas vezes nem aparece? Ou, nossa, eu nem imaginava que você era casada. Eu sei que isso parece um assunto muito íntimo, mas não é. Conforme a gente for conversando, vocês vão ver, tem muitas questões sociais no cruzamento dessa ideia. E quem sabe você não perceba algumas coisas aí na sua vida também é desse lado, tá, Chão? Hoje, depois de 13 anos de casada e 5 anos criando conteúdo para as redes sociais, eu acho que eu tenho algumas coisas mais organizadas sobre esse assunto. Primeiro é a surpresa das pessoas saberem que eu sou casada. Isso tem a ver com os estereótipos das mulheres pretas. E não só, também com uma pesquisa que diz, por exemplo, que a maioria das mulheres que sofrem o celibato forçado, ou seja, das mulheres que são abandonadas nas suas relações, são mulheres assim como eu. Mulheres pretas. Aí você soma isso, que eu sou uma mulher preta, de corpo volumoso, antigamente endredada, hoje com os cabelos muito curtos. Logo, muitas vezes as pessoas fazem leituras rápidas e logo me colocam nessa caixinha. Numa caixinha que tem a ver com essa questão social. Muitas vezes, mesmo quando alguns estereótipos têm o apoio de pesquisas sociais, a gente sempre tem que dar a oportunidade das pessoas contarem a sua própria história. Já saiu até matéria dizendo que eu era mãe solo. Imagina como eu fiquei. Como minha família ficou, como minha filha ficou, como meu companheiro que tá comigo ali na caminhada há 13 anos ficou. Isso já me atingiu bastante, hoje um pouco menos, mas eu acho que é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Mesmo quando a figura de alguém confirma os estereótipos. Tomem cuidado, tá bom, gente? Segundo, é porque as redes sociais, elas servem pra quê, gente? Pra gente performar felicidade. E muita gente, até hoje, deseja esse amor ideal, esse amor dos sonhos. Então, quando ele minimamente, não precisa nem ser completo, quando ele minimamente acontece, as pessoas naturalmente performam isso nas redes sociais. Então, são grandes declarações de amor, perfis em conjunto, fotos de casal e tudo mais. Isso é muito bonito. Eu gosto, inclusive, de consumir esse tipo de conteúdo, mas eu não gosto de produzir esse tipo de conteúdo. Cada um constrói sua relação de uma forma. E eu acho que minha relação, a forma que eu e meu companheiro construímos a nossa relação, ela começa e ela precisa se manter, a grande maioria dela, offline. É isso que garante a estrutura do meu relacionamento. É por isso que talvez eu não queira dizer pro meu marido eu te amo no Instagram. Eu prefiro dizer no pé do ouvido, por exemplo. Terceira coisa, também tem aspectos sociais e de gênero, que é o lance das mulheres precisarem ter um companheiro, principalmente um companheiro homem, pra parecerem completas. Então, uma menina que não namora, deseja namorar, a mulher que já namora, deseja contar isso ao mundo, às vezes o relacionamento já está até acabando, mas o máximo possível que ela conseguir estar, fazer essa imagem com o companheiro, mais protegida socialmente ela está. Não é exatamente uma culpa das mulheres, mas o quanto que isso as protege de muitas coisas. Às vezes até de violências, às vezes de uma leitura que ela é fracassada como mulher. Então, sinceramente, eu considero um ato de coragem. Eu mesmo tendo esse companheiro ao meu lado, decidi, preferi fazer essa jornada nas redes sociais, sendo eu a protagonista da minha história. O que leva ao quarto ponto. Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu tinha uma decisão muito forte em mim, que eu queria ser a protagonista da minha história. Eu não queria que a minha relação fosse protagonista e nem que a minha maternidade fosse protagonista, porque são dois lugares muito comuns que a gente coloca as mulheres, né? Ou como mãe ou como esposa. E eu não queria, eu queria uma quebra desse padrão. Eu queria uma quebra desse estereótipo, eu queria uma quebra deste lugar social. Eu falei, bom, já sou mãe, já sou casada há anos, quando eu comecei a criar conteúdo, mas eu quero contar uma história a partir da perspectiva de mulher. Uma mulher sim que é mãe, uma mulher sim que é casada, mas que tem como seu protagonismo a minha própria história. É muito louco quando uma mulher começa a criar conteúdo e traz pro seu conteúdo a filha, o filho, os filhos, ou o companheiro, ou até a companheira. Rapidamente vocês podem observar que esse perfil, né, esse Instagram, esse canal, vira um canal de família, vira um canal de casal.
Isso é lindo, eu adoro ver e sigo vários, mas não era o que eu desejava. Eu tinha tanta sede, eu tenho tanta sede de contar coisas sobre mim. Eu tive tantas poucas oportunidades antes das minhas redes sociais de contar coisas sobre mim, que quando eu comecei a entender que essa possibilidade estava acontecendo, eu queria ser protagonista. E eu falei, mundo, vocês vão ter que aprender a ver uma mulher preta, de corpo volumoso, que sim é mãe, que sim é casada, que quer contar uma história onde ela é protagonista, onde o centro dessa história é a minha existência e não as relações que minha existência construiu. O quinto ponto, muito importante, sim, é muito importante que seja só o quinto ponto, é que meu companheiro, ele não deseja a mesma trajetória do que eu. Ou seja, ele não deseja estar nas redes sociais, ele não deseja fazer fotos de casal, ele não deseja fazer vídeos contando como a gente se conheceu. E eu, enquanto companheira dele, precisei respeitar esse desejo dele, assim como ele precisou muito respeitar o meu desejo de estar, de expor a minha vida, de fazer foto seminua, de falar sobre minha relação com a maternidade, de mostrar parte da minha casa, enfim. A gente teve que fazer acordos ali. Agora vocês param pra pensar o quanto que doloroso seria se eu ou obrigasse ou forçasse uma barra, ou até colocasse meu relacionamento em check porque ele não deseja o mesmo lugar que eu. Isso, inclusive, foi pra mim uma fortaleza, porque eu percebi que eu tinha ao meu lado um companheiro que, mesmo sem concordar com os meus desejos, podia me apoiar. E também que eu tinha ao meu lado um companheiro que não desejava competir o protagonismo da minha história, o que também é muito comum. Então isso pra mim é fortaleza, assim, eu sou capaz de fazer stories ao lado dele sem necessariamente mostrá-lo, às vezes mostrando apenas a voz. Tudo, eu faço de tudo pra que ele se sinta confortável dentro desse ambiente de exposição que hoje é o meu trabalho. E pra mim isso é muito importante. Isso vale pra qualquer relação, com quem você esteja, com a sua namorada, com a sua mãe, com sua filha, com o seu companheiro, seu irmão. Você precisa entender se as pessoas ao seu lado desejam as mesmas coisas que você, principalmente nesse mundo da era digital. Se essas pessoas desejam estar expostas. Isso é um cuidado que a gente que cria conteúdo ou não precisa ter sempre. Eu sempre quero estar atenta a isso e isso é fundamental pra minha relação. E são esses 5 pontos que fazem com que o meu companheiro apareça quase nunca ou muitas vezes não está presente comigo nas redes sociais. Gente, a gente precisa muito reforçar o que a gente já falou e muita gente já conhece. As redes sociais é um recorte da nossa vida. Ninguém entrega tudo, ninguém fala tudo, ninguém sabe tudo de ninguém, mesmo acompanhando minuto a minuto uns stories. E mais, se você é produtor ou produtora de conteúdo, ou mesmo se você é uma pessoa comum que usa as redes sociais, é importante que você decida qual recorte da sua vida você quer que esteja lá. É importante que você esteja no controle, porque sim, se você perde o controle, isso pode interferir diretamente na sua vida cotidiana, na sua vida do dia a dia, sabe? E outra coisa que pra mim é muito importante trazer nesse vídeo é sobre o protagonismo que nós mulheres, principalmente nós mulheres pretas, precisamos e desejamos e queremos ter. E mais do que isso, além de querer ter, queremos que seja respeitado pelo outro, sabe? É importante que a gente crie a possibilidade de mulheres protagonizarem as suas histórias, assim como os homens os fazem. É muito difícil, por exemplo, você entrar numa rede social de um homem e ficar exigindo que as mulheres deles apareçam. Isso dá pra, inclusive, comparar com uma entrevista de emprego, onde muitas mulheres são o tempo todo questionadas sobre sua vida familiar, como se elas fossem as únicas responsáveis, enquanto os homens muitas vezes passam a carreira onde a sua equipe nem sabe se ele é pai, se ele é casado, com homem, com mulher, com quem, como que ele faz e gera a sua estrutura familiar. Isso tem muito a ver com a impossibilidade das mulheres construírem sua própria história sem necessariamente dependerem da presença de um homem pra validá-las de alguma forma, sabe? A gente tinha um quadro aqui no canal que era Casada e Feminista, onde eu falava sobre várias questões, se isso era possível ou não. E eu considero que esse é um dos pontos que me faz ser muito feliz,
Porque sim, eu considero que eu tenho uma relação super antiga, de 13 anos, sólida, uma relação de liberdade, mas que não necessariamente precisa estar na minha criação de conteúdo, porque eu, enquanto uma mulher preta, enquanto uma mulher que pensa o feminismo interseccional, eu desejo isso. E eu hoje, olhando em retrocesso, olhando esses últimos 5 anos de criação de conteúdo, eu sou muito orgulhosa de ter conseguido construir essa possibilidade. Seria muito fácil o Instagram da Ana Paula Chongani ser um Instagram de família, porque de fato minha família é legal, é incrível e tal, é bonita e tem muita coisa pra falar e tal, mas eu perderia a oportunidade de ser a Ana Paula Chongani que vocês conhecem, a Ana Paula Chongani que tem tanto orgulho da trajetória, a Ana Paula Chongani que se sente uma pessoa plena e realizada, principalmente por ser protagonista da minha própria história. É isso, Chongs. Até eu percebi que esse vídeo começou num ponto e terminou de uma forma muito emocional, porque de fato eu fico muito emocionada com esse papo, mas eu espero que, para além de ser um papo que fala sobre mim, te faça pensar sobre que trajetória você quer, quais são os espaços que você tem pra construir o que você deseja, e que você pode desejar tudo, qualquer coisa. Você pode sim desejar performar a sua felicidade nas redes sociais com seu companheiro, com a sua companheira, mas você pode também decidir o contrário disso. Tá tudo liberado. Mesmo que a gente tenha alguns prós e contras, o mais importante é você se sentir orgulhoso ou orgulhosa da sua história, da história que você quer contar. Agora aquele momento que eu mais gosto, que é vocês deixando os comentários de vocês, acrescentando nesse papo. Aproveita pra dizer se vocês querem que eu volte com esse quadro Casada e Feminista, e vocês já sabem, não esquece de comentar o comentário dos outros Chongs. Esse vídeo aqui é só um pontapé inicial pra gente continuar essa conversa bem gostosinha nos comentários. Eu tô de olho em tudo, eu leio tudo e eu quero muito saber o que vocês vão escrever disso aqui. Compartilha também com quem vocês acham que merece ser Chong junto com a gente. Um beijo, Chongs, eu amo vocês. Até a próxima quarta. Tchau!